Tivemos descobertas egípcias notáveis neste último ano. Já contamos aqui sobre a antiga cidade perdida em Luxor, diversos túmulos cheios de sarcófagos encontrados em Sácara, a cervejaria mais antiga do mundo em Ábidos. Estes são apenas alguns exemplos de achados que maravilharam os arqueólogos e o mundo. Porém, algumas descobertas revelaram histórias sinistras que poderiam deixar de cabelo em pé os arqueólogos mais experientes. O mundo desconhecido vai te mostrar no vídeo de hoje algumas delas, como o misterioso destino de uma rainha, o indício de uma possível queima de arquivo e uma tumba que revelou algo assustador. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta nossa página oficial no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. O faraó Tutmés II faleceu em 1479 a.C. E como seu único herdeiro, Tutmés III era apenas uma criança. Sua esposa, Hatshepsut, que também era sua meia-irmã, atuou como regente do jovem rei, sendo apenas a segunda mulher que se tem conhecimento a atuar como faraó. Após seu falecimento, Tutmés III tomou medidas para apagar os vestígios dela, certamente para remover a intervenção feminina na linhagem masculina de Tutmés. Estátuas dela foram derrubadas, monumentos desfigurados e seu nome riscado dos registros. O arqueólogo britânico Howard Carter, antes da descoberta da tumba do rei Tut, encontrou em 1902 a tumba de Hatshepsut enquanto escavava no Vale dos Reis. Ele encontrou 2 sarcófagos, um para Hatshepsut e o segundo para seu pai, Tutmés I, mas ambos estavam vazios. Em 1903, em uma tumba separada conhecida como KV-60, Carter encontrou 2 caixões parcialmente abertos de 2 mulheres. Um trazia a inscrição identificando que tratava-se da ama de leite de Hatshepsut, Sitrin, mas a outra não tinha qualquer identificação. Como o túmulo não era real, recebeu pouca atenção, até que o egiptólogo Donald Ryan o reabriu em 1989. O sarcófago marcado com o nome da ama de leite foi levado ao Museu do Cairo e o segundo sarcófago sem nome ficou para trás. Foi somente em 2007 que Zahi Hawass, o principal arqueólogo do Egito, decidiu reinvestigar o mistério em torno de Hatshepsut para um especial de TV, e ele e sua equipe removeram o segundo sarcófago para o Cairo para uma tomografia computadorizada. O exame revelou que esta múmia era de uma mulher obesa, entre 45 e 60 anos, que tinha dentes ruins. Ela também tinha câncer, cuja evidência podia ser vista na região pélvica e na coluna. Em busca de mais pistas, Hawass sugeriu que outra tomografia computadorizada fosse feita nos artefatos associados a ela. Um deles era uma pequena caixa de madeira que trazia o selo real de Hatshepsut, que continha em seu interior um fígado e um dente molar, e este combinava exatamente com o espaço vazio na mandíbula da múmia. Até hoje, os arqueólogos não conseguiram descobrir por que o corpo da rainha Hatshepsut foi removido de sua tumba e colocado ao lado de sua ama de leite. As circunstâncias que levaram a rainha a terminar em um lugar tão improvável ainda são um mistério. Em maio de 2022, uma equipe de arqueólogos descobriu uma tumba ao lado da pirâmide de degraus de Djoser, que foi construída há cerca de 4.700 anos em Sácara. A tumba em questão pertencia a um homem de nome Metechu, que era, entre outras coisas, um funcionário com acesso a documentos reais secretos, de acordo com os hieróglifos encontrados nesse lugar. Não é coincidência que a tumba de Metechu esteja ao lado da pirâmide de degraus, a primeira pirâmide construída pelos antigos egípcios. Djoser foi um importante faraó reverenciado por seu passado glorioso, e as autoridades às vezes queriam ser enterradas ao lado de sua pirâmide, mesmo séculos após sua partida. Metechu viveu em algum momento durante o reinado dos 3 primeiros faraós da 6ª dinastia, Teti, de 2323 a.C. a 2291 a.C., Userker,
de 2291 a.C. a 2289 a.C., e Pepe I, de 2289 a.C. a 2255 a.C. Metetu pode ter servido a um ou mais destes faraós, e seus outros títulos incluíam inspetor da prosperidade real e sacerdote do culto mortuário do faraó Teti. O alto status social de Metetu permitiu que ele contratasse artesãos qualificados para construir a tumba, tanto que os relevos da fachada realmente foram feitos por mãos habilidosas, rivalizando com os encontrados nas tumbas reais. Porém, a decoração da tumba não foi completamente concluída. Uma das pinturas, por exemplo, mostra apenas os contornos de um homem ao lado de um grande antílope, conhecido como Oryx. Isto sugere que Metetu foi enterrado às pressas, antes que o trabalho fosse concluído. Os especialistas e arqueólogos exploraram até agora apenas a entrada da tumba, onde encontraram hieróglifos, pinturas e um relevo representando Metetu. Mas as inscrições não mencionam nomes de nenhum membro da família. A equipe planeja retomar as escavações em setembro, para então descobrir se o importante funcionário partiu naturalmente ou se alguém resolveu enterrar os segredos do faraó com ele. A arqueóloga tcheca Martina Bardonova estava escavando uma das muitas câmaras funerárias que foram recentemente desenterradas na cidade histórica de Ashford, às margens do mundialmente famoso Rio Nilo. Ela liderava uma equipe de pesquisa espanhola que investigava o reinado de Hatshepsut, a primeira governante feminina do Egito, quando, ao procurar abrigo durante uma tempestade de areia, descobriram, nas falésias, uma tumba fechada. Embora as demais câmaras funerárias parecessem ter sido saqueadas mais de uma vez durante os tempos da antiguidade, curiosamente os ladrões haviam deixado aquela de lado. Lá, escondido no escuro, estava um sarcófago que ainda continha uma múmia. Esta não era como qualquer outra que Martina tinha visto antes. Na verdade, apesar de todos os seus muitos anos de experiência e sua falta de sensibilidade supersticiosa, ao ver aquela múmia, algo a fez querer fugir dali. Segundo a arqueóloga, o mau estado do caixão de terracota lhe deu uma sensação de mau presságio antes mesmo de abri-lo. Pelos seus cálculos, o sarcófago estava escondido no escuro por 4.000 anos antes que ela e sua equipe o perturbassem. A tampa era pesada e dentro ela encontrou o pouco que restava de uma múmia. Parecia que o corpo não fora bem enfaixado quando foi colocado para descansar, assemelhando-se àquelas figuras esfarrapadas retratadas nos filmes de terror. Martina viu muitas múmias durante o seu tempo no Egito, mas aquela foi a primeira que a assustou de verdade. Muito pouco da carne permaneceu, restando pouco mais que um esqueleto numa misteriosa mortalha negra. Mais tarde, ela disse: "Já estava imaginando que se aquela múmia se mexesse, eu iria sair correndo com tempestade e tudo." Investigações posteriores revelaram que eram os restos mortais de uma mulher que provavelmente tinha pouco mais de 70 anos quando faleceu. Esta seria uma idade surpreendentemente avançada para alguém que viveu há 4.000 anos. Naquela época, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, devido aos altos riscos de infecções. E mesmo chegando à vida adulta, a expectativa de vida média das mulheres era de apenas 25 anos. No Antigo Egito, os idosos eram definidos como adultos que não podiam mais contribuir com o trabalho. Os escritos egípcios indicavam haver uma norma social de respeito aos mais velhos, porém, não havia posição especial na sociedade para os idosos. Até agora, os especialistas não conseguiram identificar a mulher da tumba. Ocasionalmente, um papiro com os dados do falecido acompanhava a múmia, mas ali nada foi encontrado. Então, você imaginava que os arqueólogos também atuam como os peritos do CSI? Você teria medo da chamada maldição do faraó? Fale pra gente aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. E não esqueça de curtir o vídeo, deixar no comentário, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.